A Bíblia diz, em Apocalipse, em Timóteo, em outras passagens, que os covardes e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque Deus não deu o espírito de covardia e nem de timidez a ninguém. Deus deu um espírito valente, um espírito de amor, um espírito de poder. Deus deu isso. Então Deus não se agrada quando a pessoa ela acovarda-se perante os problemas e recua, desiste da caminhada da fé. Deus não se agrada. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Uma pessoa que desiste da vida dela, de lutar pela vida dela, de lutar para vencer os problemas que se levantam, de lutar para ser salvo, para servir a Deus, Deus não se agrada dessas pessoas. É bíblico. Tem uma passagem muito forte que está em Juízes capítulo 7, aonde Deus falou para Gideão ir para a batalha, e ali tinha 32 mil homens. Deus falou para ele, são muitos, nem todos que estão aí são corajosos, nem todos que estão aí estão dispostos a lutar. Você quer ver? Sussurre no meio deles e diga, os tímidos e os covardes, volte para casa. 32 mil homens tinham, 22 mil voltaram. 22 mil homens voltaram para casa em ouvir a seguinte palavra, os covardes e os tímidos podem voltar. O que são os covardes? Aqueles que não querem enfrentar a batalha. Aqueles que se deixam levar pela covardia, têm medo, mesmo sabendo que Deus é com ele. Porque Deus disse para Gideão que seria com ele. Deus falou, eu vou ser com você, eu vou ser com esse povo aí. Então diga para ele o seguinte, se eles são tímidos, são covardes, se eles têm medo desse povo, se eles não querem lutar pela vida deles, se eles querem continuar sofrendo, então que eles voltem. 22 mil homens voltaram. Hoje não é diferente, meu amigo, minha amiga. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão recuando na fé, estão deixando de honrar a Deus, estão deixando de fazer a obra, estão deixando de lutar pelas suas vidas, estão deixando de buscar a presença de Deus, porque Deus fez uma promessa, aqueles que me buscam eu deixo encontrar, aqueles que pedem eu dou, aqueles que batem eu abro. Deus falou, olha, se você continuar na fé, eu vou honrar você, eu vou abençoar a sua vida. Então é importante que você não venha desistir. Mesmo que tudo te diga ao contrário, mesmo que a batalha está sendo grande para você, mesmo que teus olhos digam que não tem possibilidade nenhuma de você vencer, continue, porque Deus disse, eu sou contigo, eu sou contigo. E se Deus é contigo, meu amigo, minha amiga, se Deus é com nós, o que pode nos vencer? Nada, porque nós temos do nosso lado o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por isso que Deus não se agrada de uma pessoa que recua, porque o espírito que Deus dá é o espírito da valentia, é o espírito que tem poder, é um espírito que tem amor, é um espírito que agrada a Deus. Quando a pessoa recebe esse espírito, mas não põe em prática a palavra de Deus, quando ela recua perante os problemas, então Deus não se agrada dela. Deus não se agrada, Deus se agrada de pessoas que lutam, que perseveram, que vão em frente, que não se importa se é cova de leões, se é deserto, se é enfermidade, se é miséria, se é gigante. Olha, a pessoa não se importa, Deus se agrada dessa pessoa, porque ela sabe que Deus vai dar a vitória a ela. E Deus dá. Deus nos deu um espírito de vitória, um espírito de valentia, não de covardia, não de covardia. Nós, cristãos, não podemos ser covardes. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, temos que lutar pela nossa salvação, temos que lutar pela nossa vida. Nós não podemos agredir o ser humano, porque a Bíblia diz que a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades desse mundo, contra os demônios, contra o espírito maligno. Por isso que nós temos que manter a nossa vida no altar e lutar pelo nosso direito. Essa coisa de que, você é cristão, não pode lutar, você é cristão, você não pode brigar pela sua vida. O quê? A própria Bíblia
Bíblia diz que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Lembra da viúva que oportunava todos os dias o juiz Iníquio? Ela disse: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, todos os dias, até que aquele homem disse: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não sei o que ela pode fazer. Deus foi com ela e honrou ela, e Deus vai honrar você, se você permanecer, se você ficar firme, se você não se acovardar. Deus não te deu o espírito de covardia, Deus te deu um espírito valente. Então, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo abatido, vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus, porque Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Não dê para o diabo um gostinho de dizer: lá, eu venci. Lute, mesmo que seja para morrer, não tem problema, mas eu vou morrer humanamente, mas vou viver eternamente, porque Deus vai se agradar do meu espírito. Eu vou lutar, eu vou correr, eu vou lutar pelos meus direitos. É assim que funciona a fé, meu amigo, minha amiga. Cristão não é covarde, não é medroso. Cristão prefere morrer do que se acovardar perante os problemas. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Foi até o gigante. Enquanto todos se acovardaram, todos, Davi disse: eu vou lá, porque quem é esse incircunciso, esse demônio do inferno que vai afrontar o exército do Deus vivo? E Deus deu a vitória a Davi. Deus vai te dar a vitória. Enfrenta essa doença, enfrenta essa miséria, enfrenta esse problema da sua família e diz: Deus vai me dar a vitória, porque eu creio nesse Deus e não vou desistir de orar pela minha saúde, de orar pela minha família, de orar pela minha vida financeira, de orar pela minha salvação. Não vou desistir, não vou. Diz para Satanás: não vou, porque Deus vai me dar a vitória, Satanás, em nome de Jesus. Essa é a fé que Deus nos mostra na Bíblia, não a fé da covardia. Tem muita gente que já abandonou a obra, arruma um argumento dizendo o seguinte: abandonei por causa do fulano, abandonei por causa do ciclano, abandonei por causa disso ou daquilo. O valente não desiste, não abandona, ele morre na batalha, glorificando o nome do Senhor. Deus é contigo, meu amigo, minha amiga. Deus é contigo. Levanta a sua cabeça e continue em frente, porque o Senhor vai te dar vitória. Que o Senhor Jesus te abençoe.